Entenda uma coisa, mesmo aqueles que se levantarem contra você aí, eles não estão se levantando à toa não, tá? Isso aí, elas juram assim na mente dela que estão atrapalhando, que estão, sabe? Mas não, elas estão contribuindo para o teu propósito. Dá para entender? Para conhecer uma história na Bíblia, vamos conhecer não, que eu tenho certeza que você já ouviu essa história, que eu amo de paixão essa história nossa, nos ensina 3 lições: superação, perdão e fidelidade a Deus. Você já deve imaginar de quem nós estamos falando, né? Então, se bora tomar uma xícara de café com a dose de fé em nome de Jesus. Mas antes, vamos entregar esse momento ao nosso papai. Senhor Deus, Pai amado, querido, muito obrigado por mais um dia, Senhor Jesus. Se faz presente nesse momento, Senhor Jesus. Nos ensina a ser fiel a Ti, Jesus, independente da situação. Que vidas possam ser tocadas e alcançadas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Na Bíblia tem várias histórias, inúmeras histórias que nos ensinam, que são, sabe, que nos ensina a esperar no Senhor, que nos ensina a ser fiel ao Senhor, né? E essa história que nós vamos ver hoje, a palavra de hoje, vai ser em Gênesis, capítulo 37, que se trata da história de quem? De José do Egito, de sonhador a governador. E a história de José começa ali no capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Então, você começa no capítulo 37 e vai até o capítulo 50, tem a história ali toda completa de José. Vocês vão acompanhar tudo certinho aí, desde os seus irmãos jogaram na cisterna, né, no poço, depois venderam e assim vai. E completo. Aqui eu vou resumir o máximo que eu puder, para dar tempo, né? Então, é uma história que nos ensina como superar, como perdoar e como ser fiel a Deus, independente da situação. José nos prova isso, nos mostra isso. E bora entender um pouquinho a palavra. Gênesis 37, a partir do versículo 5, diz bem assim. Preste atenção, gente. Preste atenção nessa parte, que depois nós vamos para outra, para vocês entenderem, né? Gênesis 37, 5. A partir do 5. Até os do 5, vai ser até o 8. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deverás teis domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Vocês entenderam? Agora nós vamos para o capítulo mais à frente para entender um pouquinho mais. Vamos ler o capítulo 42 agora, mas entenda uma coisa. Todos os sonhos de José foi realizado. Então, de um sonhador a governador, né? Depois da história, você vai acompanhar toda a trajetória de José. Então, isso só é você ler, do capítulo 37 ao 50, como eu falei, para vocês entenderem tudo, né? E ali, quando José conta esse sonho para seus irmãos, eles ficam, né, enfurecidos. Como assim? Tu vai reinar sobre nós? E aconteceu, né? Ali, quando José é vendido como escravo, né? E ele vai morar no Egito, ele passa por diversas situações. Mas todo o sofrimento, toda a situação que José enfrentou fazia parte do propósito. Então, assim, não foi os irmãos de José que venderam como escravo. Foi Deus quem o enviou na frente para futuramente preservar a vida de seus descendentes. Deus permitiu tudo isso, né? Todo esse sofrimento, porque ele sabia que estaria por vir lá na frente, né? E José, né? E através de José, ele ia salvar, preservar a vida do seu povo. Deus já sabia, Deus sabe de todos o que vai acontecer daqueles, sabe? Desde o nosso nascer, desde que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já sabe. Deus tem nossa vida toda completinha, escrita ali, certinho, nossa, de tudo perfeitinho. Ele sabe de tudo que vai acontecer em nossa vida. Aí você pergunta, então se Deus ia permitir que José seria governador, por que tanto sofrimento? Ó, José, quando foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos. Sabe com quantos anos José se tornou governador? 30 anos. Ou seja, se eu não estiver errado com as minhas contas, 13 anos José teve que passar 13 anos na espera desse sonho se realizar.
Foram 13 anos de puro sofrimento. Aí você pergunta, mas por que Deus permitiu tanto sofrimento na vida de José? Ele não poderia simplesmente chegar lá. Sabe por que Deus permitiu tudo isso? Porque José tinha 17 anos. José era imaturo. José não conhecia a vida, não sabia lidar com as situações. Não sabia o que era a vida ainda. Então, esse período de 13 anos de espera no Senhor foi para amadurecer, sabe? Foi para ensiná-lo. Deus saiu todas as situações que José viveu, serviu, sabe, de escola, de ensinamento, para lá na frente, quando ele chegasse ao poder de ser governador, ele ia saber lidar com cada situação. Então, para ele ter experiência, ele teria que passar por todo esse sofrimento. José foi escravo, depois foi acusado pela esposa de Potifar, porque ele o rejeitou, sabe? Depois ele foi preso. Quanta humilhação José sofreu, mas fazia parte do ensinamento, do amadurecimento. Entendo uma coisa, todo esse sofrimento, todas as pessoas que se levantaram contra José, na verdade, na realidade, elas estavam contribuindo com o propósito de José. Era necessário José enfrentar uma desses processos, desse sofrimento, sabe? Era necessário, fazia parte do propósito do Senhor, né? Então, entenda, mesmo aqueles que se levantar contra você, você pode ter enfrentado uma situação assim, tipo José. Não exatamente igual com o José, mas parecido. Alguém está se levantando contra você, é armando cilada, é tipo puxando o tapete, sabe? Mas entenda que essas pessoas que estão se levantando contra você, ela está contribuindo com o propósito que o Senhor tem na sua vida. É ensinamento, é amadurecimento. E se bora ver, vamos continuar aqui no capítulo 42, aquele sonho que José teve dos molhos se inclinando diante dele. Chega um momento que os irmãos de José vão se inclinar diante de José. Bora ver isso agora no capítulo 4. O capítulo 42, versículo 3 diz bem assim. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Porque lá em Canaã a fome já estava assolando, né? A profecia que o Senhor fez a Faraó lá, né? Do sonho que ele teve, dos 7 anos, né? De seca, de fome, né? Então, estava se cumprindo. E onde é que tinha mantimentos? Só no Egito, onde o José era governador, e eis que eles descem até lá. E veja só aqui no versículo 6, que diz bem assim: José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram, inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Lembra do primeiro sonho lá, no capítulo 37? Eis que o sonho de José se realizou. Os irmãos de José se prostram diante dele. Lembra dos molhos que ele ficava em pé e os deles se inclinavam? Os sonhos de José são realizados. Aconteceu conforme, né? O Senhor tem mostrado ele através de sonho. Então, assim, não foi apenas os irmãos de José que o venderam, a revolta, a ira, o ciúme, a inveja. Não, fazia parte. Era propósito do Senhor. Dá para entender? Então, entenda. Todo aquele que se levantar contra ti está contribuindo para o teu propósito. Entenda? E o que a gente está aprendendo com a história de José? Eu fiz um resumo, assim, a história de José, gente, ela é riquíssima em detalhes. Que pena que o tempo aqui não é o suficiente. Se você for destrinchar bem a história dele, você aprende muita coisa. Mas dessa pequena leitura que a gente fez, a gente aprende 3 coisas. Superação. José teve que superar a traição dos seus irmãos. José teve que superar a dor da saudade do seu querido pai. Entendeu? Aí vem o quê? Perdão. A gente também aprende essa história que devemos aprender a perdoar como ele perdoou os seus irmãos, entendeu? Quando ele viu seus irmãos, ele estava aí com a oportunidade, ele poderia se vingar dos seus irmãos, ele tinha toda a autoridade e poder para se vingar dos seus irmãos. Vê o que ele fala lá quando ele encontra com os irmãos dele, né? No capítulo 45, quando ele diz, depois de todo um processo aí que tem, que depois vocês acompanham lá, né, que não dá para ler agora, vê o que ele vai, depois que ele se apresenta como irmão, como José para os irmãos, vê o que ele diz. No capítulo 45, a partir do versículo 5, diz bem assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por mim haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem ceiga. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar a vida por grande
guardar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Então, ou seja, não foi apenas, como eu falei para vocês, não foi apenas os irmãos de José. E ele entendeu isso, ele entendeu o propósito, né? Então, o que a gente aprende nessa história? Superação, perdão, agora o principal de todos, gente, o principal de tudo, fidelidade a Deus. José, né, com todo esse sofrimento, por tudo que ele passou, ele não se corrompeu. Em nenhum momento ele negou sua fé. Em nenhum momento ele entregou a sua fé. Ele viveu cada processo, tudo um após outro. Ele passou por todo ele sendo fiel ao Senhor. Que a gente possa ser fiel ao Senhor, independente da situação, gente. Entenda isso. Entenda uma coisa. Mesmo ferido, não entrega a sua fé. Mesmo sofrendo, continue sendo fiel ao Senhor. Mesmo abandonado, faça como José. Seja fiel. José enfrentou suas dores, seu sofrimento. Ele superou a dor da traição, a dor da saudade. Ele perdoou seus irmãos. Mas, acima de tudo, ele continuou sendo fiel ao Senhor. Aquela fidelidade ao Senhor. E Deus o honrou, né? Deus o honrou de uma maneira tremenda. Um simples escravo, um sonhador, um escravo a governador, porque foi através desse todo sofrimento, desse propósito todo, que ele teve a oportunidade de salvar a vida de seu pai e de seus irmãos, de toda a nação ali, né? Tudo através do sofrimento de José, entendeu? E seja fiel.